Boa noite, queridos, a graça e a paz, sejam bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira, um culto especial, um culto que será sobrenatural. Eu peço que nesse momento você se desconecte de tudo, vamos nos concentrar nesse momento, vamos começar dando início a um período de louvor e adoração, vamos exaltar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, todo o louvor, aquele que vive para sempre, sempre. Jesus, seja exaltado neste lugar. Seja exaltado, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, Pai, diante do seu altar. Que suba, Senhor, o bom perfume. Que suba, Senhor, o bom perfume das nossas vidas. Nós nos consagramos, Senhor, nessa noite. Nós nos consagramos, Senhor, nessa noite. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade. Tens liberdade nesse lugar. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Diga: seja adorado. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Diga mais uma vez: seja adorado. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Diga ao Deus que me deu tudo. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Diga mais uma vez: ao Deus que me deu tudo. Ao Deus que me deu tudo, diga: eu dou o meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Vamos dizer: seja adorado. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado. Seja adorado através de mim, Senhor. Eu te entrego toda a minha devoção. Diga: Jesus.
Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, e que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Faça dessa canção sua oração nesse momento, digo, querido, se diga: eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo o que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Vamos dizer mais uma vez: eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo o que há em mim. Eu te entrego tudo o que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Vamos dizer: Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Diga: Jesus, 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 receba o melhor que eu posso, o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, e que suba a ti o bom perfume. Vamos dizer: te entrego, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Diga mais uma vez: eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo o que existe. Eu te entrego tudo, o meu amado, receba tudo. Nós te entregamos tudo, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós te entregamos tudo, Senhor. Aleluia, queridos, fiquem conectados nesse momento com a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que bom ter você conectado nessa noite para receber um pouco mais da parte do Senhor. Amém? Vamos falar de dízimos e ofertas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias 3:10.
10, e diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós sempre ministramos nesse versículo e dizemos que, de fato, a casa do Senhor é o lugar onde nós nos reunimos e que nós devemos cumprir esse princípio para que o Senhor possa cumprir a promessa dele. Mas eu quero trazer uma visão para você a respeito disso aqui. Eu quero que você comece a enxergar esse versículo como você sendo a casa do Senhor, porque de fato é isso que você é. Você é templo e morada do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, você vai trazer todos os dízimos à casa do tesouro, a esse lugar onde você recebe do Senhor, onde você é alimentado. E ele diz mais, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Só que antes disso ele fala assim, para que haja mantimento na minha casa. Sabe, querido, você é a casa do Senhor. Então, quando você devolve dízimos e ofertas, quando você cumpre os princípios de Deus, Ele cumpre as promessas dEle na sua vida, que você é a casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na sua vida. Quando você entrega ao Senhor, o mantimento vem para a sua vida, a provisão vem para a sua vida, porque você hoje é a casa do Senhor. Você hoje é o templo do Espírito Santo. Então, se você tem passado por alguns problemas nessa área financeira, se você tem falado que tem faltado tantas coisas, começa a analisar o seu coração, para ver se você não tem deixado de cumprir isso. Porque, querido, Deus é fiel, Ele cumpre a palavra dEle. A questão é, nós estamos sendo fiéis ao Senhor ao cumprir os princípios. Então, que nessa noite você possa trazer a consciência de que o Senhor, Ele cumpre promessas, mas o nosso dever é cumprir princípios, para que haja provisão na nossa casa, para que haja provisão na nossa vida, para que haja provisão na nossa família. Amém? Eu quero que você prepare o seu dízimo, a sua oferta. Está aparecendo aí as plataformas digitais onde você vai poder fazer isso com o seu amor, com o seu coração. Nesse momento vamos orar. Aleluia, Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Nós te damos graças porque a Tua palavra é a verdade absoluta. A Tua palavra está acima de todas as coisas, Senhor. Obrigada porque o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas. O Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, Senhor. E nessa noite, Pai, nós te entregamos o nosso melhor no que diz respeito a dízimos e ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Vamos para a palavra, né? Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu oro para que você seja alcançado, que você seja abençoado. Querido, que nessa noite o Senhor possa ministrar o seu coração. Eu estou aqui para compartilhar com você que o Senhor compartilhou comigo, né? E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero compartilhar nada com o teu povo que o Senhor não tenha falado primeiro comigo. Porque o Senhor trata primeiro conosco, para que então nós possamos passar para o povo dele, amém? Eu queria que você cantasse mais uma vez, Jesus, receba o melhor que eu posso dar, porque Ele é merecedor. Aí mesmo na sua casa, sentado com a sua família, ou você sozinho onde você está, cante isso para Ele. Declare o seu amor ao Senhor. Aleluia. Jesus, nós te amamos, Jesus. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume.
Declare mais uma vez. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Feche seus olhos, declare isso mais uma vez para o Senhor. Aleluia. Jesus, Nós chamamos, Senhor. Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Aleluia. Cante mais uma vez. Jesus, Aleluia. receba o melhor que eu posso. Receba o nosso melhor, Jesus. Dar. Receba o nosso melhor. Receba mais intensa adoração, Que suba a ti. que suba a ti o bom perfume. Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Receba o nosso melhor nessa noite, Pai. Oh, nós amamos adorar o Teu nome. Nós amamos render graças ao Teu nome, Senhor. Você é merecedor, você é digno de toda honra, glória e louvor, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém, querido. Que música maravilhosa. Eu quero falar com você nessa noite, quero compartilhar algo com você. E eu coloquei o nome dessa mensagem de Voltando à Essência. Essa palavra essência é algo que o Senhor sempre ministrou ao meu coração, desde muito tempo, né? O Senhor sempre fala comigo e Ele sempre me lembra sobre voltar à essência. Voltar ao amor das coisas antigas, né? Voltar, lembrar do início, de como tudo era feito. É voltar à essência. É voltar à essência na adoração. É voltar à essência no serviço. É voltar à essência no amor ao próximo. Voltar à essência daquilo que Deus comunicou ao nosso coração e muitas vezes nós, por distrações, deixamos passar. Então, essa palavra essência é algo que Deus, Ele sempre vem me lembrando de coisas que Ele falou comigo no passado, amém? E eu quero começar falando com você a respeito da criação do homem. O propósito para o qual o homem foi criado. Nós sabemos que o homem foi criado para a comunhão, para o louvor, para a adoração ao Senhor, mas que em um determinado momento o homem perdeu essa posição. Nós sabemos que se você der uma lida em Gênesis, bem lá no comecinho, você vai ver o Senhor conversando com o homem, o Senhor instruindo o homem, o Senhor orientando o homem. Você vai ver que Deus tinha prazer em conversar com o homem ali. Então, naquela comunhão existia adoração. E quando o homem pecou, ele perdeu essa posição de adorador. E aí, perdendo essa posição de adorador, nós vemos Deus perguntando a Adão: onde você está? E, irmãos, eu estava pensando sobre isso e eu falei para Deus: eu não quero que o Senhor pergunte para mim aonde você está. Porque talvez eu tenha saído da posição que Ele tenha me colocado. Eu não quero isso para a minha vida. Deus colocou o homem em uma posição de justiça, em uma posição de filho de Deus, em uma posição de alguém que tinha livre acesso à presença de Deus, mas quando o homem peca, ele saiu dessa posição. E agora o homem se via distante do Senhor, sem acesso à presença, sem poder desfrutar da presença de Deus.
Mas louvado seja o nome do Senhor por causa de Jesus. Porque Jesus veio e nos restaurou aquilo que o homem havia perdido. Jesus veio e nos restaurou a comunhão com o Pai. Jesus veio e nos deu a posição de justiça de Deus. Jesus veio e nos deu a posição de filhos de Deus. Jesus veio e nos deu a posição de adoradores de Deus. E sabe, queridos, nós hoje temos livre acesso. Jesus restaurou de volta o acesso ao Pai que no jardim o homem tinha. Mas o homem perdeu e aí veio Jesus e nos restaurou isso. E que bom agora nós termos livre acesso à presença dele. Você pode estar aí na sua casa. Você pode estar aí no ponto de ônibus ouvindo esse culto. Você pode estar andando na rua. Você pode estar na faculdade ou em qualquer outro lugar. A presença de Deus está aí. Porque Jesus nos restaurou o acesso à presença. E sabe, querido, em nós hoje há essa essência de adoração. E aí eu me pergunto, o que nós temos feito com essa essência? Porque nós temos livre acesso. Hoje nós podemos falar com o Senhor livremente, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem a consciência do pecado. Nós podemos falar livremente com o Senhor. Mas o que nós temos feito com essa essência? Às vezes, muitos agem como se Jesus não tivesse passado pelo que passou. Nós temos a presença de Deus em nós. Sabemos que o Espírito Santo hoje habita em nós, mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida como se nada disso tivesse sido verdade. Nada disso fosse verdade ou nada disso tivesse acontecido. Nós precisamos voltar à essência e entender que nós temos a presença de Deus habitando em nossas vidas. Então, muitas vezes, muitas pessoas, mesmo tendo a presença de Deus, estão vivendo uma vida como se o sacrifício de Jesus não tivesse acontecido. Amém? Sabe? E ter a essência é quando nós envolvemos o nosso coração nisso. Não é só estar aqui e cantar. Ter a essência não é só subir aqui no altar e em 15 minutos de música eu cantar. Não é isso. Essência não tem nada a ver com performance. Essência tem a ver com coração. Um coração que ama ao Senhor. Um coração que é incendiado pelo Senhor. Queridos, todo músico foi chamado para adorar. Todo músico foi chamado para adorar. Mas não são todos os adoradores que são músicos. Não tem nada a ver com você tocar um instrumento ou você cantar bonito, ser afinado. Não. Tem alguns que foram chamados para isso, para o ministério de música, sim. Mas você mesmo aí, que não toca nenhum instrumento ou que não canta, você pode adorar o Senhor, porque Ele te fez para isso. Adorar o Senhor não é sobre performance. Não é você fazer bonito aqui em cima porque as pessoas estão te vendo. Mas é você refletir aqui em cima o que você faz no seu quarto. Isso é adoração. Nós precisamos voltar a ter essa consciência de que a presença de Deus está em nós. E que por isso nós podemos adorar ao Senhor livremente. Lembre-se que você pode até dizer assim: ah, mas eu não sou músico. Eu não toco na igreja, eu não canto. Não é sobre isso. Você foi chamado para adorar. Independente de você tocar um instrumento ou cantar. A sua vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor. Todo músico foi chamado para adoração.
Mas existem adoradores que não são músicos. E está tudo bem. E está tudo bem. Não tem problema nisso. O mais importante é que você adore ao Senhor. Na sua essência. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra comigo. Rapidinho, lá em Apocalipse. O Senhor é bom. Aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 2. Aleluia. Vamos ler? Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aí ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quero ler só até aqui. Eu sei que aqui é um texto que está sendo escrito para uma igreja, uma carta que está sendo escrito para uma igreja em Éfeso, mas eu quero trazer isso aqui em um outro contexto. Vamos trazer ele aqui para a nossa vida de adoração ao Senhor. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Aí ele vai falando: eu conheço o teu trabalho, você é perseverante, você faz as coisas, você até faz as coisas. Mas ele diz: tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Trabalhar é muito bom, servir ao Senhor é muito bom. Mas sabe que existe algo a mais? Não é só servir, é o primeiro amor. Porque não adianta você servir, se você não estiver envolvido no primeiro amor. Se você não estiver envolvido com essa essência de amor, adorando ao Senhor, não adianta. Ele até elogia, você até faz, você até é perseverante. Você trabalha, isso é bom, você serve, isso é maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Tem algo que você precisa consertar. Volta ao primeiro amor. Volta àquelas coisas que você fazia antes das decepções, antes das frustrações. Como você adorava a Deus? Porque, queridos, eu sei que muitas vezes as decepções da vida nos faz ficar extasiados de pensar assim: meu Deus, por que isso? E às vezes isso tenta nos esfriar e nos tirar do plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Nós ficamos tão assustados com as decepções que às vezes acabamos culpando a Deus e não dando a Ele a adoração que Ele merece. Mas aí o Senhor vem e nos diz: antes das decepções, antes das frustrações, como você me adorava? Como você servia? Você servia porque você estava na escala ou você servia por causa do seu amor? E eu fico pensando sobre isso. Eu lembro que quando eu era mais nova, já faz um tempinho, estava entrando acho que na adolescência, que eu sou nova ainda. Eu estava entrando ali na adolescência e eu ganhei uma Bíblia. Meus pais me deram uma Bíblia. E até então eu era crente e tudo, só que assim eu nunca tinha parado mesmo. Eu nunca tinha sentido o que eu senti naquele momento. Eu senti um desejo, estava ardendo em meu coração por ler a palavra, por conhecer a Deus. E uau, meu Deus, o que é isso? E eu lembro que eu falei para a mãe assim: mãe, eu estou com tanta vontade de ler a Bíblia. Era um desejo que não era algo normal. Não era aquele, hoje eu quero ler, amanhã eu não quero. Não, era algo que queimava em meu coração. Isso era o primeiro amor.
Era a essência. E em outra ocasião eu lembro que por volta de... Eu não lembro exatamente quando, mas eu tinha de 12 para 13 anos. E eu estudava, e aí eu estudava pela manhã. E meus pais tinham um amigo que tinha um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, de Benny Hinn. Eu acho que você conhece, né? E ele estava falando sobre esse livro, e eu com 12, 13 anos. Eu falei assim: rapaz, me empresta esse livro. Eu fiquei com vontade de ler esse livro, me empresta. E aí ele, tudo bem, ele passou para mim o livro, me emprestou. E o nome do livro, irmãos, é Bom Dia Espírito Santo, né? Então assim, na minha cabeça de adolescente, eu deveria ler esse livro pela manhã. Por quê? Que eu pensava assim, porque eu já vou acordar dando bom dia Espírito Santo. Então, eu precisava estar na escola às 7h30 da manhã. O que era que eu fazia? Eu pensei assim, bom, eu vou ler o livro e eu quero orar. Eu acordava 4 horas da manhã e eu lia o livro até 5 horas da manhã. Aí de 5 às 6 eu orava. Aí depois eu ia me arrumar para ir para a escola, né? Isso eu estou falando de 12, 13 anos. E na escola eu não perdia tempo. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia, que era a Bíblia da adolescente, que é da linguagem de hoje até. E eu levava para a escola, e no período que nós tínhamos o intervalo, eu ia para a biblioteca, que era o lugar mais silencioso, e eu ia ler a Bíblia. Eu quero te lembrar que eu tinha 12, 13 anos. E lendo aquele livro de Benny Hinn, Deus me mostrou tantas coisas. Eu fiquei tão impactada com a experiência daquele homem, que eu disse, meu Deus, é possível? Um homem que ia no frio a uma igreja para ver uma mulher pregar, onde a unção era tão real. E eu comecei a ler aquele livro, acordava todos os dias, 4 horas da manhã, lia o livro até as 5, de 5 a 6 eu orava, depois eu ia me arrumar. Isso todos os dias, lendo aquele livro, porque na minha cabeça eu precisava dar bom dia Espírito Santo de manhã, lógico, né? E eu falei, Jesus, muitas pessoas podem até dizer assim, mas isso é religiosidade. E nós precisamos ter muito cuidado ao apontar o dedo para alguém que quer viver uma vida correta, ao apontar o dedo para alguém que quer viver uma vida em santidade, que quer viver uma vida de forma radical, estando na palavra. Nós precisamos ter cuidado para não estar chamando isso de religiosidade. E sabe, irmãos, eu estudava e eu tive tantas experiências com o Senhor ali, porque o Senhor não está olhando para a idade. O Senhor não está se importando se é uma criança. O Senhor não está se importando se é um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Não. Mas Ele está olhando para o coração, para o primeiro amor. Ele está olhando para a essência. E aí quando eu lembro dessa experiência de ler o livro, de acordar de manhãzinha cedo, eu queria dedicar ao Senhor as primeiras horas do meu dia. E às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, é necessário voltar. É necessário voltar. É necessário voltar a esse primeiro amor, onde o sono não era mais importante do que o Senhor. Onde as amizades não eram mais importantes do que o Senhor. Onde na escola todo mundo estava sentado na pracinha que tinha, conversando, e eu estava lá lendo a Bíblia. E às vezes convidava até uma amiga minha também que era da igreja, e nós ficávamos lendo. Aquelas colegas, os meninos, as meninas conversando na pracinha, e nós estávamos lá lendo a Bíblia. É necessário, irmãos, voltarmos. Voltar a essa essência de adoração. Sabe, queridos, é necessário que eu e você tenhamos essa consciência de que nós carregamos a presença de Deus.
não é qualquer coisa. Você não carrega qualquer coisa. Você carrega a presença de Deus. Quando nós temos consciência, irmãos, da presença de Deus, quando nós temos a consciência de que nós temos a essência de adoração em nosso coração, nós vamos começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. Nós vamos começar a dizer assim: meu Deus, eu carrego a presença, eu tenho essência de adoração, eu não posso estar vivendo no pecado, eu não posso estar vivendo de todo jeito, eu não posso estar me comportando dessa forma, eu não posso falar dessa forma, irmãos. Por causa da essência, por causa da consciência da presença. Aleluia. Eu quero que você, rapidinho, vá para Romanos. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Aleluia. Obrigada, Jesus. Você é maravilhoso. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero ler algo com você. Está lá em Romanos. Romanos no capítulo 12, no verso 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Antes de ele colocar aqui servindo ao Senhor, ele coloca: no zelo não sejais remissos, mas sejam fervorosos. Antes de vocês servirem ao Senhor, sejam fervorosos. Sejam zelosos, cuidadosos. E sabe o que é essa palavra remissos? Sabe o que essa palavra remisso significa? Vagaroso, tardio, negligente e até indolente. No zelo, não sejais negligentes. No zelo, não sejais indolentes. E eu quero ler para você o que significa indolência. Porque às vezes nós confundimos indolência com preguiça. E não é assim. Estudando um pouco o livro de Rick Renner, Pedras Preciosas, ele fala um pouquinho sobre o que é indolência. E ele traz um estudo sobre isso. Eu quero ler algumas coisas para você. Indolente não tem nada a ver com preguiça. Essa palavra vem do grego, notros, e descreve alguma coisa que é tediosa, monótona ou pouco empolgante. Alguma coisa que é lenta e morosa, ou alguma coisa que perdeu a velocidade ou ímpeto. Essa alguma coisa ainda está se movendo, mas não com a mesma velocidade e agressividade que teve um dia. Aí ele ainda diz assim: ela perdeu o impulso, a pressão, o ímpeto, o ritmo e a velocidade que um dia teve. Essa palavra, portanto, apresenta a ideia de alguém que um dia foi zeloso com alguma coisa, mas cujo zelo agora se dissipou e foi substituído pela neutralidade. A palavra grega notros poderia ser exemplificada por uma vela que não arde mais, como ardia antes. A vela ainda ilumina, mas não como fazia anteriormente. Assim a palavra notros fala que alguém perdeu o zelo ou a convicção intensa sobre uma questão que um dia foi de grande importância para ela. Então eu posso dizer que a indolência é alguém que perdeu o zelo, perdeu a convicção intensa que havia em seu coração e que perdeu a essência também. E ele ainda diz: denota uma pessoa que se tornou desinteressada e cujo zelo foi substituído por uma mentalidade de tanto faz como tanto fez, ou de não fede nem cheira. A palavra indolente fala sobre um estado de espírito, embora exteriormente possa parecer que estamos indo para algum lugar. Interiormente estamos empacados em uma posição neutra e indo para lugar nenhum. Não é preguiça, porque às vezes a preguiça vem naquele momento, você para um pouquinho, descansa ali, depois você retorna.
indolência é um estado de espírito, onde para você agora fazer as coisas, tanto faz. É neutralidade, você não está mais nem aí para aquilo. Aí a Bíblia diz, no zelo, não sejais indolentes. Sede fervorosos. Aí em Apocalipse ele diz, volta ao primeiro amor. Sai dessa indolência. Volta a fazer aquilo que você fazia antes. Adora o Senhor na sua essência. Volta à prática do primeiro amor. Volta a fazer aquilo que você fazia antes. Antes de você se distrair, como você adorava a Deus? O que você fazia antes? Irmãos, nós precisamos voltar ao fervor, ao zelo. Aleluia. Nós precisamos voltar a adorar o Senhor em sua essência. Não é só levantar as mãos. Faz parte, mas não é só levantar as mãos. É o seu coração envolvido na adoração. Sabe que muitos de nós oramos, declaramos avivamento. Ah, Pai, obrigada por avivamento. Derrama o avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós oramos assim. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. O avivamento só pode chegar ao altar quando ele começar no nosso quarto. O avivamento só poderá estar aqui no altar quando em nosso quarto, no nosso secreto, nós estivermos adorando ao Senhor de maneira genuína. Vamos orar por avivamento, sim. Vamos clamar por avivamento, sim. Mas vamos começar no nosso quarto. Para que o fogo que estiver em nosso quarto possa se alastrar até o altar. Amém. Aleluia. Porque a Bíblia diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis. Quando você me buscar, é de todo o seu coração. É com o seu coração envolvido, é com a essência. E ele ainda diz assim: invoca-me e te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas que você não sabe. Mas é quando nós estamos adorando ao Senhor em essência. É quando nós estamos buscando Ele na essência, tendo essência de adoração. Volta às primeiras práticas. Como você adorava ao Senhor antes? Você que recebeu Jesus há pouco tempo, você está cheio de fervor, cheio de amor. Não deixe esse fogo se apagar. Não deixe essa chama cessar. E você que um dia sabe que adorava ao Senhor com tanta intensidade, sabe que servia ao Senhor com tanta intensidade, mas hoje está assim, vivendo uma vida de indolência. Deixa eu ler para você aqui Hebreus, rapidinho. Aleluia. Hebreus 6. Hebreus 6:11 diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Então, irmãos, nós precisamos, como ele fala, continue. Cada um mostrando até o fim a mesma diligência. Se você está sendo diligente hoje, permaneça. Não seja indolente. Não seja como aquele que hoje tanto faz. Mas volte. Volte ao primeiro amor, quando você adorava ao Senhor com tanta intensidade. Volte à essência. Volte à essência de adoração. Você tem acesso à presença. Você tem livre acesso à presença de Deus. Que coisa forte é isso.
você tem livre acesso à presença de Deus. Ah, querido, Jesus nos restaurou isso. Não faça do sacrifício de Jesus qualquer coisa. Ele nos deu de volta o acesso. Sabe, querido, quanto mais eu adoro ao Senhor, mais eu tenho consciência da presença dEle. E quanto mais consciência da presença dEle, mais eu o adoro. E adorando ao Senhor, existem benefícios. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles cantavam, eles louvavam, eles estavam orando, eles estavam adorando ao Senhor e de repente coisas começaram a mudar. Talvez o que está faltando na nossa vida é a adoração a Deus, mas uma adoração genuína, com a motivação correta. Sabe que existe favor na adoração? A adoração libera o favor de Deus. Então volte à essência. Volte à essência. Volte à essência. Aleluia. Vai comigo lá para Salmos. O Senhor é tão bom. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Salmos 95. No versículo 6 ele diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, quem nos criou. Nós somos a única criação que carrega o Criador. A única criação que carrega dentro de si o Criador. Então você pode adorar quem lhe criou. Você pode adorar quem lhe criou. Mais na frente, em Salmos 96, no versículo 9, diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei. Sabe o que foi que aconteceu lá com Paulo e Silas quando eles adoravam a Deus? O chão tremeu. Houve um terremoto. Querido, vou lhe dizer algo. Um terremoto, para acontecer, as placas tectônicas, elas precisam se bater, não é isso? Há um choque de placas tectônicas e aí acontece o abalo sísmico. Se a adoração desses homens foi capaz de gerar um terremoto, o que é que essa adoração não pode fazer na sua vida? O que é que a adoração não pode causar na sua vida? O impacto que a adoração pode fazer na sua vida. Se foi possível a adoração de homens fazer acontecer um terremoto a ponto de das cadeias serem quebradas, daquilo que prendia esse povo ser cancelado, o que é que a adoração não pode fazer? A favor na adoração. Então você pode, irmãos, voltar a essa essência. Você pode voltar à essência. Quando você adora a Deus na essência, tendo a consciência da presença dEle, você é transformado de dentro para fora. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e cantar que você está voltando à essência. Ele é tão bom. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. O Senhor é maravilhoso. Quando a música esmurece e o resto desaparece, sinta a presença do Senhor aí. Simplesmente a te mexer. Esqueça tudo, esqueça tudo. Se concentre no Senhor. Ansiando oferecer, aleluia, algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, Senhor. Mais que uma canção eu te darei.
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Diga, declare estou isso. voltando. Declare isso. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo atrás, há 10 anos atrás, na verdade, nós estávamos em um evento e era com o profeta Herênio. E ele chamou uma pessoa e ele começou a falar várias coisas para essa pessoa e ele disse: olha, eu estava viajando. Ele não disse para onde, mas ele falou assim: eu estava em um outro país e eu estava com um casal de pastores e nós passamos em frente a uma loja de perfumes. Ele contando isso, né? E aí ele disse que quando passou em frente àquela vitrine onde os perfumes estavam expostos, ele disse que algo chamou a atenção. E ele parou. E ele disse: não, peraí, eu quero ver algo aqui, porque tem algo que me chamou a atenção. E ele disse que entrou, aí a moça veio atendê-lo. E aí ele disse: moça, me diga uma coisa. Eu estou vendo vários frascos aqui de perfumes, né? Mas eu só estou vendo esse aqui, pequenininho, mas com luzes, com holofotes, com tantas coisas. E ele disse: eu não entendi por que todos esses estão aqui, estão à mostra, né? Estão expostos, mas apenas esse é que tem luzes, chama mais atenção do que todos os outros. Aí a moça disse: Senhor, é por causa da essência. A essência dele é diferente. E eu quero dizer algo para você. A sua essência é diferente. Quando você voltar à consciência da presença de Deus, quando você voltar à essência, irmãos, as pessoas vão dizer para você assim: é diferente por causa da essência. Não tem como se misturar. Não tem como andar com todo mundo. Não tem como fazer as mesmas coisas. Não tem como se associar com todo mundo por causa da essência. E aí ele contando isso, eu, uau! Por causa da essência. Não é por causa do frasco. É o que tem dentro. Não é por causa da aparência. É o que tem dentro. É a essência. Amém? Então que nessa noite, querido, você possa ter a consciência de que há um poder maior habitando em você. De que o preço pago por Jesus naquela cruz foi para devolver a nós o acesso à presença. Foi para nos salvar, sim. Foi para nos curar, também. Foi para nos tornar prósperos, com certeza. Mas também foi para nos devolver o acesso à presença de Deus. Que não tem coisa melhor do que ser íntimo do Pai. Não tem coisa melhor
do que você falar com o Senhor sem culpa nenhuma. A essência de adoração. Feche os seus olhos. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por a tua palavra. Obrigada pelo teu amor. Que nós possamos, ó Deus, retornar. Oh, Pai. Que o nosso coração seja ensinável. E que nós possamos retornar à essência. Voltando à essência. Porque a essência és tu, Jesus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por muitas vezes darmos lugar a distrações. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe. Nós voltamos à essência de adoração. A consciência de que o Senhor habita em nosso coração e que nós temos livre acesso à tua presença. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A minha oração e o desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado, enriquecido nessa noite. E que Deus possa ter ministrado ao seu coração. Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. E você que está aí assistindo e que ainda não tem uma aliança com o Senhor e que sentiu desejo em seu coração de dizer: eu quero essa essência de adoração, eu também quero ter livre acesso à presença de Deus. Eu vou te dizer algo: só tem uma opção: Jesus. Você pode também ter acesso à presença de Deus, fazendo de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo. Então você que está aí, que deseja e que disse no seu coração: eu preciso disso, faz uma oração comigo. Diga assim: fale o seu nome aí. Entrego a minha vida a Jesus. Eu faço dele agora o meu Senhor. Não somente o meu Salvador, o meu Salvador e o meu Senhor. O meu dono. E hoje eu passo a ter livre acesso à presença de Deus. E hoje eu passo a ter essência de adoração na minha vida. Obrigada, Senhor, por me receber como filho amado. O Senhor agora é o meu Pai. O Senhor agora é o meu Pai. Eu reconheço o teu amor. Eu reconheço o sacrifício de Jesus. Eu reconheço o preço que foi pago para que eu fosse salvo, para que eu não fosse ao inferno, para que eu fosse livre, para que eu fosse curado, para que eu fosse restaurado. E você que precisa de cura em qualquer área da sua vida, cura no seu corpo, eu declaro em nome de Jesus: seja curado, seja restaurado, em nome de Jesus. Amém. Senhor é bom. Você que fez essa oração, recebendo Jesus como seu Senhor, entre em contato conosco. Está aparecendo aí o número na sua tela. E você pode entrar em contato conosco. Nós vamos te receber com muito amor, com muito carinho. Amém. Você é muito amado pelo Senhor. Entre em contato conosco. Nós sabemos que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então faz isso. Entre em contato conosco. Nós temos uma equipe pastoral cheia de amor, que vai cuidar de você. Pastores que amam pessoas e vão te abraçar e vão compartilhar
das riquezas dos céus com a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço de coração aos meus pastores, né? Pastor Raimundo e irmã Vânia, que tem confiado, né? O púlpito tem confiado o altar. Agradeço também aos demais pastores que nos apoiam e acreditam em nós. Amém, querido? Que o Senhor possa te abençoar ainda mais nessa noite. Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.